deputado. O que foi que aconteceu nesta sessão ontem, deputado? Que circo! Bom dia, gente. Acho que quando a gente tem aí o clima aflorado desse jeito, quando a gente busca não só observar o que no âmbito da política que está acontecendo, né? A mexida de tabuleiro no Rio de Janeiro, ela é importante para a gente perceber por que o tom subiu nesse nível, né? A gente tem aí uma situação grave no Rio de Janeiro com relação à possibilidade de retorno ao regime de recuperação fiscal, né? Algo que é essencial. O Rio de Janeiro ele perdeu mais emprego nos últimos anos, a gente está tendo uma situação bem precária, e o presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, coloca como critério para a aprovação aí, do edital da SEDAI, critério não, como condição a atualização do regime de recuperação fiscal. Isso não é qualquer coisa para a situação hoje do Rio de Janeiro. Isso representa também alguma maneira de barganhar, né? Como a gente tem visto o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, muito submisso ao presidente Bolsonaro. O deputado presidente da Casa, André Siciliano, procurou uma maneira de alguém barganhar alguma coisa diante de um bem tão valioso como a SEDAI, né? E, portanto, fez o trabalho que qualquer poder executivo deveria fazer diante da venda de um patrimônio público. Exercer uma função de construir formas de não perder tudo. E isso trouxe também uma discussão para a Assembleia Legislativa sobre a questão da própria SEDAI. Era um tema que o André Siciliano não iria colocar na pauta. A gente, enquanto deputados e deputadas, a gente já estava fazendo principalmente nós da oposição, né, entendendo que a SEDAI não pode ser privatizada. Nós já estávamos provocando um pouco o parlamento sobre o debate diante de um edital que é completamente absurdo, né? Desde 35 anos, ao invés de 20 anos para qualquer concessão, então estão querendo dar aí 35 anos de privatização da SEDAI, algo já absurdo. A gente tem outras irregularidades do tipo não comprometer a empresa concessionária a garantir ali a tarifa social. A gente está num momento muito específico para a nossa humanidade, né, que é uma pandemia onde as pessoas estão morrendo já reflexo da pandemia, mas todo o processo de desigualdade social se acirrou. Enfim, tem muita coisa aí para a gente discutir, mas acho que num quadro geral esses elementos são importantes colocar no tabuleiro. Beli? Oi, Renata, bom dia. Deputado, eu queria saber da senhora o seguinte: a gente sabe que também esse leilão, o processo de privatização, né, ele prevê que o Estado ainda continue responsável pela parte de captação, né, e as empresas ou o consórcio, enfim, quem arrematasse a SEDAI ficaria responsável pela distribuição. E a gente sabe que, na verdade, a distribuição é a parte mais lucrativa, né? A captação tem toda aquela questão que envolve um investimento pesado, né? Que consequências esse tipo de processo, né, pode trazer para a população, né, em termos de, no fim da linha, quem vai pagar essa conta? Bom, quem vai pagar essa conta, de novo, é o trabalhador, é a trabalhadora, né? Ou, nesse caso, os mais pobres que têm aí já uma situação completamente
irregular de acesso à água e ao próprio saneamento básico. A gente tem no Rio de Janeiro, hoje, uma situação já de parte da AP5, ou seja, parte da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro já é privatizada. E a concessionária ali, o contrato de concessão, por exemplo, desobriga a concessionária a prever o tratamento de esgoto e também o acesso à água justamente em bairros considerados não urbanizados, ou seja, as favelas, e bairros não, né? Em locais não urbanizados. Então, a gente já prevê que a favela não será aí uma prioridade, e também espaços onde não há segurança, supostamente segurança. Então, a gente já tem parte da Zona Oeste vivendo uma situação muito delicada na cidade do Rio de Janeiro, e eu digo a cidade do Rio de Janeiro porque é um exemplo importante do que representa do que pode representar a privatização da SEDAI. A gente tem uma cidade metropolitana, enfim, aquece e dialoga com todas as outras pequenas cidades ao seu redor. Então, a gente tem aqui um centro nervoso onde o saneamento básico e a água já são um problema. Só para vocês terem uma ideia, a gente chega a cerca de 9 milhões de pessoas a cada problema com a distribuição, enfim, a captação, distribuição da água e de todo o trabalho de saneamento básico. A gente tem um problema que é importante falar das gestões da SEDAI, né? A gente passou por gestões, então hoje há um clamor social, inclusive, pela própria privatização, porque o serviço entregue não está a contento, né? Já tem 2 verões que a gente bebe água com sabor, com cheiro, enfim, tudo aqueles níveis de potabilidade estão completamente desqualificados pelo que aconteceu numa gestão nas 2 últimas gestões da SEDAI, que colocou isso em prejuízo. Mas o governo eleito, o governador Wilson Witzel, que tinha se comprometido ali a não privatizar a SEDAI, ele retorna essa ideia, descumpre aí uma promessa de campanha, justamente para consolidar esse laço com Paulo Guedes, consolidar esse laço com o próprio Bolsonaro. Então, ele coloca gestões que comprometeram demais a qualidade do serviço prestado pela SEDAI. No primeiro ano do governo Witzel, ele coloca o Hélio Cabral, um conhecido aí já antigo, teve a ver exatamente com a gestão, com a péssima gestão ali diante do despejo da Samarco. Então, a gente já viu que vinha uma pessoa que não tinha comprometimento algum, e ali ele já mandou de cara mais de 50 funcionários, chegou a 60 funcionários, que trabalhavam especificamente com essa especialidade da qualidade da água, foram mandados embora. Então, isso já deu um baque muito grande, já no primeiro ano do governo Witzel. Agora, no segundo ano, e teve uma pressão em cima do Hélio Cabral, ele foi exonerado e hoje, no passado, né, assumiu outro presidente que manteve essa lógica absurda de sucateamento da estrutura da cidade, justamente para, nesse momento, ter uma boa justificativa, um apelo social para a sua privatização. Ou seja, há um processo orquestrado pelo governo do Estado de entregar um serviço de péssima qualidade para justificar a privatização da cidade. Eumano Florestan? Bom dia, deputada Renata Souza, prazer tê-la aqui no Despertador. Eu queria, a gente que é de fora não conhece bem aí a política local, eu queria que a senhora nos dissesse como é a correlação de forças dentro
da Assembleia Legislativa, ou quando o governo tem maioria, se tem maioria, para explicar um pouco aqui para o resto do Brasil como é que é a política local. Bom, Eumano, a gente tem uma correlação de forças ali muito interessante de se avaliar, né? Porque a gente tinha um governo com Witzel antes dele ser afastado pelo processo aí em curso de impeachment. Amanhã a gente vai ter um possível fechamento do processo de impeachment do Wilson Witzel, mas a relação com o governo em exercício, né, com o Cláudio Castro, sempre foi uma relação pautada a partir do presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, porque o Cláudio Castro, uma figura que tem pouca expressão na política no Rio de Janeiro, mas que, evidentemente, precisou da ajuda do Siciliano para compor uma maioria ali em todas as votações. Então, a gente tem aí 70 deputados, a gente tem 20, a gente consegue uns 20 do nosso campo, né, entre esquerda e um pedacinho progressista, a gente consegue ali umas 20 pessoas. Tem umas 20 pessoas também da direita, da extrema-direita, que se organiza, né? A gente teve aí uma votação muito expressiva do PSL aqui no Rio de Janeiro, mas esse PSL, ele inclusive se dividiu naquele momento onde o Witzel estava mais enfático contra o Bolsonaro, então teve ali uma mexida de cadeiras, né, para aqueles que eram bolsonaristas raiz, né, os fiéis, aqueles que seguem o Bolsonaro, e aqueles outros que seguem o Bolsonaro por puro oportunismo, né? A gente vê que figuras que quebraram a placa da Marielle, por exemplo, se encaixam nesse momento de mexida de tabuleiro, justamente para ficar ao lado do Witzel. Então, tem 20 nesse campo. E tem outros 30, digamos assim, né, que fica flutuando, né? Flutuando entre governo e relação ali diretamente com o Siciliano. Então, a gente pode tirar uns 15 aí, que é mais base governista mesmo, e outros 15 que vai flutuar de acordo, mais flutuantes, digamos assim, de acordo com os interesses ali envolvidos, com quem ali vai ter maior poder de barganha. No último momento, nos últimos tempos, quem manda nessa barganha é o próprio presidente da casa. E me parece que não vai ser muito diferente hoje, não. Eu acho que o Siciliano vai conseguir conduzir, assim como conduziu até agora, de maneira a conseguir aquilo que o Siciliano desejava no primeiro momento. Porque o Siciliano, ele não é contra a privatização da cidade. Na verdade, o arranjo que ele faz é que tá legal, vamos privatizar a SEDAI, mas o Rio de Janeiro tem que ganhar alguma coisa em troca. Né? O que qualquer governador faria, né, num momento de conflito de interesses ou de defesa de interesses do Estado do Rio de Janeiro. Então, o Siciliano, lá atrás, votou a favor da privatização da SEDAI. Nesse momento, não há nada que nos aponte que ele seja contra a privatização da SEDAI, ele se mantém nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, ele submete essa situação à renovação do regime de recuperação fiscal. Então, eu acho que esse é um elemento importante para a gente analisar a correlação de forças ali, porque, nesse sentido, a gente viu aí a entrada ontem do Flávio Bolsonaro na disputa, né? Eles pediram um vídeo para o Flávio Bolsonaro, foi colocado no grupo dos deputados e das deputadas, ele provando por A mais B porque seria importante a privatização da SEDAI e meio que convoca os aliados dele. A gente sabe que o bolsonarismo teve uma queda importante
no último processo eleitoral, né? Então, eles também estão jogando todas as fichas. Muito bom. Floresta? Não, eu acho que já está, para mim está bom. Acho que ela já, a deputada deu um quadro aí. Só queria lembrar que a água é fundamental para a vida humana, e você entregar para a iniciativa privada esse controle é um problema lá na frente que nós vamos ter, porque o Brasil é um dos poucos países que tem a água potável e de qualidade, né? E é a maior riqueza que o Brasil tem, essa água. E não é só a água, né? É toda a infraestrutura de saneamento que você vai entregar para a iniciativa privada, que certamente não vai ter interesse em levar essa rede para locais muito distantes e que vão ter pouco retorno financeiro para elas, né? E essa é a grande realidade que o Brasil vive quando privatiza uma empresa como essa do Rio de Janeiro, né, que vai entregar para a iniciativa privada uma estrutura que é fundamental no desenvolvimento do nosso país. É lamentável, mas o interesse desses grandes grupos econômicos estão aí, né, engolindo tudo, né? Acho que todo o processo que o Brasil viveu nos últimos anos é para isso, é para passar o rodo e levar todas as nossas riquezas e tudo aquilo que importa à nossa sociedade. É muito triste ver isso, né, porque a gente conhece muito bem como é que essas privatizações se dão, quem ganha dinheiro com isso, quem está por trás disso, como a política se envolve nesses esquemas, né? E queria lembrar aqui uma história que me foi contada uma vez por um barqueiro lá no meio da Amazônia. Eu estava lá no Rio Negro, e o barqueiro falou para mim: você é lá de São Paulo, né? Eu falei: sou. Ele falou: então vocês não gostam do presidente Lula, né? Eu falei: não tenho nada contra o presidente Lula. Por quê? Ele falou: não, porque aqui a gente gosta. Eu falei: por que você gosta? Ele falou: porque tem uma coisa aqui que a gente não tinha. Eu falei: o quê? Aí estavam passando aquelas palafitas, aquelas casinhas na beira do rio. Ele falou: tá vendo ali dentro, moço? Tem geladeira, tem televisão, tem rádio. Sabe o que é isso? É luz para todos. Aqui não tinha luz para todos. Aqui não tinha luz, a gente não tinha energia. E a energia elétrica é um bem primordial para a vida. Sem ela, você não tem como preservar os alimentos, por exemplo. Sem ela, você não tem condições de receber uma comunicação. A energia elétrica é fundamental para a vida. Mas quem vai levar energia se não for o Estado? Uma empresa privada vai levar energia lá para uma palafita no meio da região amazônica? Não vai. Certamente não vai. Então, assim, é lamentável que o Rio de Janeiro esteja nessa situação, e o que eu vejo é que está todo mundo lá da grande imprensa aplaudindo, achando maravilhoso entregar mais uma empresa pública para a iniciativa privada. Eu não sou contra que a iniciativa privada participe, né, e que invista em algumas áreas da economia, mas ela tem que ser muito bem planejada e muito bem pensada, porque tem setores que são setores básicos de um país: energia, água, né, transportes. Essa é uma questão que a educação, que o Estado tem que estar presente. Se vai privatizar tudo, nós não teríamos sequer hoje o SUS para atender a população que está se contaminando com a Covid, de políticos como esses que estão no Rio de Janeiro e no Palácio do Planalto. Deputada, só mais uma perguntinha antes da gente encerrar a entrevista, porque nós temos que andar com o jornal. O André Ciliano ficou de convocar hoje uma sessão para votar ou uma PEC ou um projeto de lei para garantir o reingresso do Rio no programa de recuperação fiscal. Eu gostaria de saber da senhora se vai privatizar, na sua opinião, ou se não vai privatizar, porque sem isso não tem privatização, né? Exatamente. Não, na minha opinião, ainda está um jogo ali de muita negociação. A gente sabe que o interesse com a privatização, esse é um tema que se tornou nacional, né? Quando a gente tinha aqui um debate mais regionalizado com relação ao edital da própria SEDAI, o que isso representava para o Rio de Janeiro. E, óbvio, eu concordo plenamente com o Florestan. Esse é um quadro dramático, ainda mais em pandemia, ainda mais
no momento que as pessoas precisariam ter acesso à água e saneamento básico, né? Todo mundo sabe que o investimento em saneamento básico, você economiza no investimento em saúde pública, né? Eu sou nascida e criada na favela da Maré, eu tive uma hepatite justamente porque bebi água contaminada da bica da minha casa na Maré. Então, a gente sabe o quanto que é importante o saneamento básico e o acesso à água de qualidade. Então, em especial para as favelas e para as periferias. Mas há aqui um primeiro... Então, eu não consigo te dizer hoje se a SEDAI vai ser privatizada ou não, mas a gente está entrando hoje com ação popular. Nós, do PSOL, a gente tem assinatura de alguns integrantes do PT, o próprio Luiz Paulo assina conosco, para que a gente possa impedir aí o leilão da SEDAI. Mas é mais uma ação que a gente está fazendo e, claro, né, a gente vai fazer de tudo, a gente está marcado para amanhã, né, numa situação que houve pouco debate público, mas, evidentemente, que o tema hoje, ainda que seja a SEDAI, ainda que seja um tema tão fundamental e importante, extravasou aqui no Rio de Janeiro para uma disputa de quem é que tem mais condições de arregimentar um maior público para a disputa de 2022. Então, assim, hoje a SEDAI, né, esse leilão está sendo utilizado, inclusive, como barganha política, porque o Bolsonaro ainda vai decidir quem vai ser o candidato dele a governador no Rio de Janeiro, e o Cláudio Castro pleiteia esse lugar de maneira muito enfática. E uma das coisas que ele apostou alto foi justamente a entrega da SEDAI à iniciativa privada. A gente tem chamado aqui que é a joia da coroa para o Paulo Guedes, nessa sanha privatista que se comprometeu o governo Bolsonaro. A SEDAI seria a grande joia da rainha, né? Então, é muito importante dizer que isso mexeu com todo o tabuleiro e o que pode vir a ser as disputas eleitorais no próximo período, uma vez que o próprio presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, está se colocando aí, muita gente chama ele de primeiro-ministro, né? Ou seja, faz muitas das ações que um governador de estado teria que fazer, por exemplo, como essa, de submeter a minimamente a atualização do regime de recuperação fiscal, e que, portanto, ele seria um nome interessante aí para concorrer ao governo do estado. Então, deputada, deixa eu só perguntar, eu preciso encerrar a entrevista, porque nós já estamos há muito tempo aqui, mas antes eu precisava saber mais uma coisinha da senhora. Quais foram, bem rapidinho, deputada, por favor, quais foram as ameaças que o Siciliano não detalhou? Do que o Cláudio Castro estaria ameaçando os deputados na Assembleia? E que deputados foram ameaçados? A senhora sabe, não? Bom, não sei quais foram os deputados ameaçados. O que eu sei é que houve ligação do próprio Flávio Bolsonaro para cada um dos deputados, dizendo que, para cada um não, por deputados ali flutuantes, que era para fechar junto com o Cláudio Castro, justamente porque devia favores aí à família Bolsonaro. Então, foi meio que nesse sentido, uma cobrança ali de não só visibilidade, não só da política, mas diante do que a família Bolsonaro construiu para ter hoje a maior bancada na Assembleia Legislativa, para respaldar o governo Cláudio Castro, enfim. Basicamente, a gente ter o Flávio Bolsonaro construindo essa forma mais impactante de pressão externa à própria Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa foi o que houve nesse momento. Então, a própria ligação do senador Flávio Bolsonaro. Muito obrigado, deputada. Foi um prazer receber mais uma vez você aqui. Boa sorte, hoje vamos estar acompanhando. A sessão vai ser quente hoje lá na Assembleia Legislativa do Rio. Isso. Obrigada. Boa sorte. Um abraço, deputada. Obrigado, tchau, viu? Tchau. Um beijo. Obrigado, deputada. Tchau, obrigada, deputada. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, viu, deputada? Muito gentil de atender a gente aqui. Alguém quer fazer mais algum comentário? Beli? Cara, eu preciso fazer um comentário, eu vou ter que sair.
Então vai lá. Eu fico aqui com o Eumano. Vai lá. Bom dia para você. Obrigado. Até daqui a pouco tem fura-bolha hoje, hein, gente? Não esqueçam, daqui a pouco, meio-dia, nós estamos aqui, né, Floresta? Isso aí. Tchau, gente. Abração, Floresta. Tchau. Tchau. Eumano e Beli, vocês querem comentar alguma coisa?